Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Israel aguardou no Egito 430 anos por uma promessa. A Bíblia nos fala, irmãos, que desses 430, cremos que pelo menos 215 Israel esteve abençoado. Pelo menos 215 Israel teve comendo, bebendo do melhor e habitando nas melhores terras, nas melhores casas que Faraó poderia lhes oferecer. Porque a Bíblia diz que Israel desce ao Egito a convite do governador. Afinal, o governador era filho de Jacó. E a Bíblia nos diz que lá ninguém mandava mais do que José, a não ser Faraó. E ninguém mandava mais do que Faraó, a não ser José. José era o homem que salvou o Egito da miséria. Para você dar glória a Deus aí onde você está assentado, deixa eu lhe revelar um mistério. No Egito nunca houve fome. Na terra sim, mas no Egito não. Porque todas as cidades que foram edificadas à beira de grandes rios foram grandes potências. Babilônia, edificada à beira do rio Eufrates, foi uma grande potência. Egito, edificado na beira do rio Nilo, foi uma grande potência. Em toda a terra existia fome, mas no Egito sempre houve provisão. Houve uma fome na terra nos dias de Abraão, e diz a Bíblia que o Egito tinha mantimento. Houve outra fome nos dias de Isaac, e antes que Isaac pensasse em descer ao Egito para buscar socorro, Deus disse a ele: não desce ao Egito, fica na terra dos filisteus, porque aqui eu vou te abençoar. Naquele ano Isaac plantou a sua semente e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Naquele ano os invejosos dos filisteus entulharam os poços que Abraão deixou por herança a Isaac. A Bíblia diz que ele foi lá, cavou de novo os poços, contenderam contra a primeira água do poço. Isaac, no que não era de briga, era convertido e já tinha tomado um banho no sangue do cordeiro, deixou o poço para lá e disse: eu sou abençoado. Ele disse que vai me abençoar, eu cavo outro. Cavou outro, disse a Bíblia que deu água. Os pastores da cidade de Gerar correram lá, contenderam pela água. Isaac olhou e disse: não quero briga, deixa para lá esse poço, vou cavar outro e vai dar água. Quando ele cavou o terceiro poço, diz a Bíblia que ninguém contendeu. Foi mais ou menos assim: contenderam contra o primeiro para ver se Isaac parava, ele foi lá, abriu o segundo. Contenderam contra o segundo para ver se ele parava, ele foi lá e abriu o terceiro. Eu tenho certeza que os endemoniados, os pastores de Gerar, colocaram a mão na cabeça e disseram: não adianta contender contra Isaac, porque eu tenho certeza, se a gente for lá e tomar o terceiro, ele vai abrir o quarto. Se a gente tomar o quarto, ele vai abrir o quinto. Uma coisa é certa: Deus é na vida de Isaac, e o poço que ele abrir, Deus vai dar água para ele beber, e a casa dele vai ser abençoada. Ei, meu irmão, não adianta tirar o lugar da tua bênção. Não se preocupe, aonde você chegar, você vai ser abençoado e vai ter água para você beber. A primeira vez que haveria fome no Egito era nos dias de José. Deus deu a visão a Faraó: vai ter fome, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Mas quando Deus quer abençoar alguém, meu irmão, ele prepara tudo na hora certa. O copeiro lembra de José e ele diz: lembrei-me de um rapaz que ele pode dar a interpretação do seu sonho, manda buscar José. José dá a interpretação do sonho, e a Bíblia diz que ele é feito governador do Egito, porque deu ideias salvíficas a Faraó. Agora observe uma coisa: no Egito nunca teve fome. Faraó poderia se levantar da cama e depois de ouvir a interpretação do sonho dizer a José: manda prender este homem, esse aí está contando mentiras, está tentando me enganar, porque o Egito é uma terra próspera, nunca teve fome no Egito, e ele está dizendo que haverá 7 anos de fome. Mas deixa eu te contar um mistério: Deus não deixou o Egito quebrar, Deus não deixou o Egito falir, porque ele queria exaltar José. Quando Deus quer exaltar alguém, ele não deixa o barco afundar. Quando Deus quer exaltar alguém, ele não deixa o Egito ruir. Quando Deus quer exaltar alguém, até Faraó se converte. Olhou para José e disse: eu acredito na profecia. Na mesma hora Deus abriu a visão espiritual de Faraó e ele disse: você vai ser governador.
de Deus sobre a vida. Faraó, além de se converter, viu em José o Espírito de Deus. Ei, meu irmão, se prepare, essa terra vai conhecer o poder do Deus que você serve. Ela não vai ruir, porque Deus quer te exaltar. Nemanarashuri Komanarácia. Israel desce, 430 anos aguarda a promessa, Deus os tira de lá. Salmo 105, verso 37 nos diz que na noite, no dia em que Israel deixou o Egito, nenhum enfermo houve entre eles. Ou seja, Deus operou um milagre instantâneo. Ninguém esteve doente na travessia do Mar Vermelho. Eles chegaram do outro lado e diz a Bíblia que 3 meses depois, aproximadamente, eles chegaram no deserto do Sinai. Esse texto você vai encontrar em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1. Naquele dia disse Deus a Moisés que iria se revelar ao povo. Segundo a história bíblica, pelo menos 2 anos Israel esteve acampado aos redores do Sinai. Diz a Bíblia que eles chegaram lá em Êxodo capítulo 19 e eles saíram lá em Números capítulo 10. Foram 2 anos de aprendizado, 2 anos aprendendo e conhecendo do Senhor. Na verdade, Deus já tinha falado sobre isso. A primeira vez que Moisés foi falar com Faraó, ele disse ao grande monarca: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Deixe-nos ir a caminho de 3 dias para que sacrifiquemos holocaustos ao nosso Deus. Todas as vezes que Moisés ia lá, o discurso era o mesmo: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Tem muito crente que está no deserto e está de cabeça baixa. Tem muito crente que está no deserto e está dizendo: não vou mais para a igreja. Está esperando a visita de um obreiro lá para ele desabafar e dizer: é só luta, é só prova, é só miséria, eu não aguento mais atravessar o deserto. Meu irmão, eu não sei que deserto você está atravessando, porque tem 2 tipos de pessoas que atravessam o deserto. Primeira delas é aquelas que vão por conta própria, como fez Jorão, Josafá e o rei de Edom. Diz a Bíblia que Deus não mandou, mas eles foram atravessar o deserto. No meio do deserto acabou a água, acabou a comida. Jorão, que era o mais desviado da equipe, olhou para Josafá e o rei de Edom e disse: Deus nos trouxe aqui para nós morrermos nesse deserto. Deus não mandou eles entrarem lá. Quando Deus não manda alguém entrar no deserto, ele passa a prova. Quando Deus não manda alguém entrar no deserto, ele desvia. Quando Deus não manda entrar no deserto, a pessoa fica desamparada. Agora quem levou Israel para o deserto foi Deus. E quando ele leva para o deserto, ele leva para fazer festa. O inimigo acha que é lá que você vai cair, mas quem te levou para o deserto foi Deus. E quando ele leva, tem festa. Quando ele leva, tem adoração. Já reparou aqueles crentes que está na prova, está na luta, e ele chega mais cedo na igreja para orar? Ele está no evangelismo, está na missão, ele está na vigília, está no monte, está na consagração. Quer saber o que é isso? Ele está fazendo festa no deserto. Isso é uma prova de que Deus levou ele. E quando alguém leva alguém, e quando Deus leva alguém para o deserto, ele manda nuvem para fazer sombra de dia e o sol não molestar. Quando Deus leva alguém para o deserto, ele manda a coluna de fogo para aquecer durante a noite. Quando ele manda alguém para o deserto, ele manda o pão no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta-feira o pão é dobrado. Hoje é sexta-feira espiritual e tem pão dobrado para você. Levanta a mão, sacode da poeira, dá a volta por cima. Deus vai te alimentar e cuidar de você no deserto. E no deserto tem um mistério que diz a Bíblia que o maná caía cedo, antes do
sol sair, porque quando o sol raiava, o maná derretia. Então quem queria comer acordava cedo, quem acordava meio-dia já não tinha sobrado mais nada. É por isso que a Bíblia vai nos informar que há um mistério de madrugada, há um mistério antes do sol nascer. Quem quer ser abençoado acorda cedo, quem quer ser abençoado vai orar, quem quer ser abençoado acorda cedo e vai falar com Deus. O povo saía, e você sabe como é crente. Crente gosta de comer, que é uma bênção. Fez uma festa, não compre cachaça e nem cerveja, nem sem álcool, porque crente não toma cerveja sem álcool. Ele põe para lá esse negócio. Não compre bebida, mas o que você ia gastar na bebida, dobre na comida, porque crente come bastante. Na hora em que amanhecia, que o maná caía, o povo saía correndo, aí eles enchiam o vaso, e diz a Bíblia que os que tinham olho grande, que pegava bastante, não sobrava, dava a conta certa. E quem de repente ficava meio acanhado, dizendo: eita, o irmão já passou na minha frente e pegou o que era meu, e de repente acabava pegando pouco, diz a Bíblia que não faltava. É só no deserto, quando anda com Deus, que tem desse mistério. Você pega muito e não sobra, pega pouco e não falta. Mas uma coisa é certa: todo mundo volta para casa com a botija cheia. Talvez você está aí sentado e está dizendo: isso não é para mim, aquilo também não é. Está escolhendo, mas está enchendo a botija. O importante é voltar para casa cheio. O importante é voltar para casa cheio.